Vou te resumir em 5 minutos a história do livro A Viúva Simões, escrito pela Júlia Lopes de Almeida, que é a mesma autora de Memórias de Marta. Hoje eu vou contar um pouco dessa história para vocês. Bom, o livro começa nos apresentando essa viúva que mora em Santa Teresa, num chalé no Rio, com os seus 5 empregados e a sua filha. À tarde, ela tá lendo o jornal e ela se depara com 4 linhas que o choca ela, que é a notícia da volta de Luciano Dias. E ele volta para visitar ela no mesmo dia e eles começam a ter uma conversa vaga e começam a falar do passado. E ele fala que ficou muito triste porque ela se casou e ela fala que ela ficou muito triste porque ele foi embora da Europa sem dar explicação pra ela, e ele fala que foi pra provar o amor dela por ele. Ela fala que tem uma filha e se ele gostaria de conhecer essa filha, que é a Sara. E ele comenta que aquilo é a lembrança que mais amargura ele. E ele vai conhecer a filha e fala que não gostou da filha dela, que a filha dela era feia por não se parecer com ela. Depois ele vai fazer essa segunda visita pra ela e eles têm uma conversa vaga e ela convida ele pra jantar na casa dela. E lá, depois que eles jantam, ele leva uns doces e ele oferece lá pra filha, e a filha começa a falar da memória do pai, que o pai deixava ela comer muitos doces. O Luciano toca no assunto estudos e ela começa a falar da memória do pai, até que a mãe corta e fala pra ela ir pro quarto. E os dois ali estão conversando e o Luciano fala que a filha dela é muito mal educada, que não gosta da filha dela e assim por diante. Um dia estão os dois juntos numa noite e ela pede para que ele tire a viuvez dela. E ele fala que por agora não, e espera que ela case primeiro a Sara, que ele vê como um impedimento para a felicidade dos dois, para que depois eles se casem. Um dia vai ela e a filha junto para uma viagem na casa da tia, de uma tia distante, e a filha passa 3 meses lá. A mãe volta por conta da casa e das obrigações e escreve uma carta para Luciano falando para não visitar mais ela, e ele decide cumprir aquela obrigação e vai para um estado resolver as coisas dele. 3 meses se passam, a Sara volta e a Sara volta assim renovada. Ela está toda alegre, feliz, e o Luciano vai ver elas. E ele encontra uma menina totalmente diferente, alegre, contente, e a Sara até fala: nossa, você não me escreveu nenhuma carta. Convida ela para conhecer o museu dele, e as duas vão. E elas estão lá no dia seguinte, no museu, e a Sara começa a dar palpite nas coisas que ele tem que mudar. Ele começa a lembrar do dia e começa a perceber que o que a Sara estava falando era verdade, que ele devia mudar algumas coisas. E ele começa a frequentar mais a casa da Ernestina. Elas são convidadas para um baile e elas vão. Ernestina começa a perceber que ela tem que afastar a filha do Luciano, não mais fazer com que eles sejam próximos. E o Luciano começa a perceber que ele tem que proteger a Sara, ter esse instinto de proteção. E aí os dois estão no jardim e ela começa a falar do pai, que sente muita falta do pai. E o Luciano, por um momento, ele fala que sente raiva da Ernestina e queria que o pai dela estivesse lá ao lado da mãe, ao lado dela, da Sara. E começa a ter raiva da Ernestina pelo simples fato de que a filha fala que ela estava mudando depois que o pai morreu. E aí, depois desse baile, a Ernestina chama o Luciano e fala que eles precisam se casar logo e que vai casar a Sara. E que ele precisa que ele vá conversar com esse homem que quer casar com a Sara. E o Luciano fica meio relutante, assim, ele não quer. Mas ele vai pra casa e ele inventa uma desculpa falando que precisa ir pra São Paulo. Vê que isso foi totalmente uma desculpa. E nesse mesmo dia, a Sara vai até a mãe e fala assim, se aquele cara quiser casar com ela, pra que a mãe negue, porque ela tá apaixonada por outro. E a mãe fala assim: por que você tá apaixonada? E ela fala: por Luciano. A mãe fica chocada, devastada e pede pra filha sentar, que as duas vão conversar. Então ela conta tudo o que aconteceu desde o dia que ela conheceu o Luciano até o exato momento. Passa um tempo, a filha adoece e tá com uma doença de cabeça, como é dita no livro, e a filha começa a ficar um pouco triste, né? A mãe fica triste porque ela acabou dando um remédio errado pra filha.
Então, existia 2 remédios com a mesma embalagem, só que a formulação de um tava errada e da outra tava certa. E ela acaba dando o remédio errado, e ela começa a se culpar, falar, eu matei minha filha, eu matei minha filha. E ela começa a correr e na primeira ideia que ela tem é chamar o Luciano e falar pro Luciano e tentar salvar a filha dela. E ela corre até a casa do Luciano, o Luciano chega, vê o padre, só que a filha tava viva. E a Sarah tá lá, deitada na cama, doente, e o Luciano tá ali junto com ela. Até que a mãe decide tomar uma atitude que manda todo mundo embora e ela vai cuidar da filha, cumprir o seu papel. E ela não chega nem a conversar com o Luciano, mas a última cena que ele vê é da Ernestina em pé e da Sarah numa cadeira de rodas. E é assim que acaba A Viúva Simões.